seja louvado. Agradeço também pelo convite da irmã Dalva, irmã Angelina, nosso irmão Davi aí, né? Então é isso, igreja. A minha esposa está ali atrás, se chama Francilene, algumas conhecem também como Leninha, né? Meus filhos ficaram em casa, não vieram. O mais novo, e eu tenho outro com 9, com 10, e um vai fazer 20. Já estava esquecendo aquele da menina. Mas é isso, igreja. Eu sou esse que vos fala. E eu queria, antes de nós começarmos aqui a nossa meditação dessa noite, através da palavra, eu queria fazer uma oração bem breve com os irmãos. Amém? Feche seus olhos e pense em Deus nesse momento. Santo Deus, Pai bondoso, nós te louvamos pela tua bondade, infinito amor, pela vida de cada um que aqui se encontra, Deus. Com certeza teus filhos e filhas vieram a esta casa de oração, o desejo ardente em seu coração de te adorar, exaltar o teu santo e maravilhoso nome, reconhecendo, Deus, a tua benevolência sobre a vida de todos, de toda a família aqui representada. Suplicamos, Senhor, que a tua presença, através do Espírito Santo, esteja sobre cada adorador e adoradora que se encontra. Tira de nossos pensamentos e nosso coração, ó Deus, qualquer inquietação que possa desviar o nosso foco de ouvir a tua palavra. Desejamos sim que todos aqui saiam edificados, cheios, transbordando, ó Deus, do teu pão. Por favor, Senhor, te peço e desde já te agradeço no nome de Cristo, seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado mais uma vez. Irmãos, a nossa mensagem de hoje, o tema ao qual eu trago para os irmãos é os planos de Deus no meio do exílio. Os planos de Deus no meio ao exílio. Nós sabemos que o povo de Israel, eles, por alguns motivos, viveram em muitos exílios, né? Algumas nações os levaram para cativeiros. Nós entendemos que Deus ali no começo do êxodo, ele liberta o povo lá do Egito, da escravidão do Egito. O povo vai para o deserto, passa 40 anos ali caminhando no deserto, tiveram o privilégio, uma geração ali de entrar na Canaã, né, terrestre, e Deus foi dando, estabelecendo eles naquela terra, e eles foram fazendo suas moradas, enfim, foram vivendo as promessas de Deus que se cumpriram em sua vida. Mas em determinado ponto de suas vidas também, eles, por quebrarem ali o pacto que fizeram com Deus, Deus permitia que outras nações viessem e levassem de novo para exílio. Então havia ali muitas percas, né? Eles saíam ali da sua terra, da sua pátria, eles saíam ali do local de adoração que era o templo, saíam de perto também. Eles se separavam de muitos familiares nessas investidas aí, quando as nações inimigas vinham e levavam eles, e eles passavam diversas vezes por problemas como esse, ficaram em exílios. Mas, igreja, eu queria compartilhar aqui um pouco com os irmãos um verso bíblico que, em meio ao exílio, Deus ele traz esperança para aquele povo. Embora não fossem merecedores, Deus ele mais uma vez mostra a sua graça e faz uma promessa. Eu queria compartilhar com os irmãos. Abra uma Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 29. Esse é um dos textos que eu amo ler. Jeremias, capítulo 29. Amém? Jeremias capítulo
29, todos encontraram? Amém? Muito bem. O verso é o verso 11. Jeremias 29, 11. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Olha só, o período que o povo de Israel estava vivendo era um período de exílio. As pessoas estavam ali aflitas, angustiadas, muitos deles desesperançosos, mas Deus, ele envia uma carta, por meio do profeta Jeremias, aos exilados que já estavam ali na Babilônia. E essa carta, Deus, ele falava para eles que o exílio não era permanente para todo sempre, que nunca mais eles iam voltar. Pelo contrário, Deus, ele prometia que eles voltariam para a sua terra. Ele ficaria de volta às suas moradas, se juntaria com seus familiares mais uma vez. E por que Deus estava falando isso? Porque em meio a tudo aquilo, existiam falsos profetas que falavam que o exílio não duraria muito tempo, no máximo 2 anos, e Deus já traria eles de volta, contrariando aquilo que Jeremias falava. E Deus vai lá, por meio de Jeremias, e fala: olha, o exílio vai acontecer, sim, e não vai durar pouco tempo, ou seja, 2 anos apenas. Tem um período de tempo. Quanto seria esse tempo, igreja? 70 anos eles ficariam lá no exílio babilônico. 70 anos. E Deus, ele fala para eles o seguinte: olha, vocês vão para o exílio, vão estar sob a autoridade do rei Nabucodonosor, servirão a eles, vocês construirão casas, vocês casarão lá, vocês construirão famílias, terão filhos, ou seja, se estabeleçam nessa terra que eu os enviei, ou permiti que vocês fossem. É bem interessante, igreja, que todos nós, assim como o povo de Israel, em algum momento da vida, vivemos um tipo de exílio. Enfermidades que não esperávamos, você não esperava, de repente você, é como se você fosse, de alguma maneira, levada ao encontro daquela enfermidade. A sua vida estava tão boa, tão bela, mas de repente você recebe um diagnóstico. Você não queria aquilo, você recebe esse diagnóstico, e a partir de então, a sua vida começa a girar de ponta cabeça, como no popular é dito. Problemas familiares, lutas emocionais, situações financeiras difíceis, respostas de Deus que parecem até demorar. Tudo isso, de alguma maneira, para nós, se torna um tipo de exílio. Mas assim como o povo de Israel foi levado para a Babilônia, também somos levados a lugares que não queríamos estar. Por exemplo, uma enfermidade. Você não queria estar ali, mas, de alguma maneira, algo aconteceu e nós estamos ali, inseridos naquele contexto. Lugares que parecem distantes até mesmo da promessa de Deus. Porque uma pessoa que está em exílio, ele fica longe de tudo aquilo que ele mais almejava estar. Muitas das vezes a gente se sente até longe da promessa de Deus. Tipo, será que Deus esqueceu de mim? Por que Deus me deixou aqui, ou permitiu que isso acontecesse comigo? Então, essas indagações vêm à nossa mente constantemente. Mas Jeremias, ele, ao levar essa carta para o povo, ele levou um intuito: dar a certeza ao povo que a promessa de Deus jamais falharia com respeito a eles. Amém. O desejo de Deus a eles estar na Babilônia e se estabelecer lá. Deus, ele é um Deus que tem o poder de transformar maldições em bênçãos. Para o povo era ruim ir para o exílio. Ninguém quer sair da sua casa de maneira forçada, ninguém quer. Ainda mais servir a povos estranhos, povos estrangeiros. Mas
tudo que Deus permite que você passemos, existe um propósito. É bem verdade que o que levou eles até o exílio foi a desobediência à aliança de Deus, às leis de Deus, aos princípios de Deus que eles quebraram. Mas, apesar de tudo isso, Deus queria que o povo se estabelecesse na Babilônia. Para que, igreja? Para que eles testemunhassem lá a fé deles para aquelas nações pagãs, para que Deus, através do testemunho deles, fosse apresentado àquele povo. É bem verdade que Daniel foi um dos que estavam lá no exílio, e Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como nós conhecemos, né, os nomes que eles receberam lá na Babilônia, é bem verdade. E esses homens foram homens de fé, ao qual apresentou o Deus vivo, verdadeiro, ao rei Nabucodonosor e toda aquela nação. Todos nós aqui conhecemos bem a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, assim, e vimos o quanto Deus fez através daqueles homens fiéis, mesmo em terras estrangeiras, mesmo em lugares que eles não queriam estar. Eles queriam estar lá na sua nação, na sua pátria, na sua terra, mas Deus permitiu que eles fossem até lá, que eles fossem até lá. Assim, Deus tem propósito nos seus exílios. Deus nos chama a viver fielmente, igreja, onde quer que você esteja. Lembra que eu falei que em algumas situações da nossa vida parece que nós estamos ali no exílio, sozinhos, abandonados, distantes de quem queríamos estar. Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis, mesmo em meio a situações difíceis da vida. Certa vez eu vi uma mensagem que uma serva de Deus pregou em uma igreja, e ela disse assim, nessa mensagem eu guardei até hoje: uma coisa é você testemunhar de uma cura à frente de uma igreja, ou você quer encher a boca: olha, eu recebi a cura, eu fui agraciado por Deus, eu tinha uma enfermidade terminal e Deus me curou. Outra coisa é você demonstrar a sua fé, mesmo quando a cura não vem. Não é? É totalmente diferente. Imagine, a pessoa lá, na luta, enfrentando o seu exílio, a sua dificuldade, e ali mesmo você está o quê? Fiel. Continua fiel. Amém. O testemunho dessa pessoa terá o mesmo impacto, talvez maior, do que aquele que recebeu a cura. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque essa pessoa, em meio a toda dificuldade que tem passado, não deixou de louvar o nome do Senhor. Permanece fiel àquele que crê, àquele que ouviu da sua palavra, e aguarda o quê? A sua promessa, mesmo que não receba nesse presente século, mas com certeza no vigor. Amém? Então é muito importante a gente entender que, independente das situações que vocês estejamos vivendo hoje, mesmo que você não queria estar naquela situação, mas Deus continua sendo glorificado através da sua fidelidade, do seu testemunho. Amém? Há pessoas que dizem: quando Deus mudar minha vida, aí sim eu vou ser fiel. Quando Deus mudar a minha situação, aí sim eu vou ser fiel. Quando Ele me ajudar a sair desse problema, aí sim eu vou ser fiel. Mas Deus, Ele quer que você seja fiel aonde? É na situação difícil, é na prova, é no exílio, não importa. Ele quer que você continue sendo fiel. Por quê? Porque o nome dele é glorificado. Deus tem propósito para mim na sua vida. Seja fiel agora, onde você estiver, seja fiel. É interessante, igreja, que muitas das vezes nós somos, talvez até mesmo por causa da debilidade da fé, às vezes a gente quer ouvir uma palavra que, na maioria das vezes, nos dê uma esperança, mesmo que seja uma palavra, uma esperança
Humanamente falando, viu, igreja? Eu quero ressaltar essa parte, humanamente falando. A gente vê que existem muitas pessoas que vão à igreja e esperam receber uma palavra e que essa palavra causa algum tipo de nostalgia, algum tipo de alegria, mas que essa palavra não existe o quê? Mudança, transformação. Tem pessoas que assim, querem receber a bênção, mas não querem mudança. Não é assim? E existem muitas pessoas que ouvem e dão ouvidos a falsos profetas que falam bênçãos e eles enaltecem, ficam tão animados, porém não existe uma palavra de mudança. Como que a pessoa quer ter, por exemplo, cura, uma cura física, uma cura de uma enfermidade, se não entendeu ainda que através da palavra de Deus ensina que a pessoa deve ter o quê? Uma mudança, um segmento de princípios de saúde. Então, se a pessoa rejeita a palavra de Deus com respeito a esse tema, mas a pessoa quer o quê? A cura. Como que Deus vai dar uma cura a uma pessoa se a mente dele ainda está o quê? Ainda ancorada na prática do que é errado. É como se Deus curasse, a pessoa saísse bem, voltasse a se envenenar de novo, para Deus voltar e curar de novo. Deus, ele quer que a gente mudemos a nossa maneira de pensar. É assim, transformados pela renovação da vossa mente. É isso que ele quer. E em meio a tudo isso, igreja, a gente não podemos crer em todo caminho fácil é de Deus. Nem todo caminho fácil é de Deus, igreja. A gente, ao olhar as páginas da Bíblia, a gente observa Jesus dizendo: no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem muitas pessoas que gostam do caminho fácil, mas na maioria das vezes o caminho fácil não é de Deus. Por exemplo, no exílio da Babilônia, os falsos profetas estavam dizendo que não, que Deus não ia deixar que eles passassem aquele tempo todo, que logo eles iam voltar para casa. Eles estavam plantando uma falsa esperança, uma falsa expectativa na mente do povo, enganando o povo. Onde na verdade Deus disse que o exílio duraria, eles deveriam o quê? Se estabelecer lá na Babilônia. Eles deveriam passar tempo, construir família, casar. Eles deveriam edificar suas casas, deveriam servir por 70 anos. Então eles não deveriam ficar olhando e pensando: já vai fazer 2 anos, então nós vamos sair, nós vamos voltar para a nossa casa. Não. Então nós devemos crer em todo caminho fácil que vem de Deus. Nem todo caminho fácil vem de Deus, né? Nem toda promessa religiosa é verdadeira. Nós temos visto muitas pessoas no YouTube aí, muitos pastores, influenciadores pregando umas prosperidades que na verdade é tudo engano. É tudo engano. Tem que existir uma mudança de rota, uma mudança de pensamento. Tem que existir uma coerência com o quê? Com a simples do Senhor, com a palavra de Deus, e não o simples do pastor ou o líder que tenta de alguma maneira ali, como diz assim, enfeitar, e a pessoa vai se deixando levar por aquilo. Não, a palavra de Deus diz, e é isso que a gente deve seguir, a palavra de Deus. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus na palavra, não apenas na voz que agrada o nosso coração. A palavra diz: enganoso é o coração, é assim, mais do que todas as coisas. Quem não conhecerá, a não ser o Criador dos céus e da terra? E às vezes a gente fica almejando em nosso coração e ouvir uma palavra doce, mas às vezes a palavra de Deus, por mais que seja de alguma forma para você algo que nos saculeja, que nos chama a atenção de maneira firme, mas essa é a palavra que cura, essa é a palavra que liberta. Amém? Assim? Amém. Deus seja louvado. Essa é a palavra que cura. Quando se completarem 70 anos, assim Deus falou,
cumprirei a minha boa palavra, porque eu bem sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito. Existe um tempo determinado. Exílio não dura para a vida toda, exílio não dura a eternidade. Existe um tempo para se terminar esse exílio, para se findar ele. E Deus disse: eu prometi, eu vou trazer de volta, vocês vão restabelecer na sua terra todos os familiares seus, todos aqueles que eu espalhei, eu vou trazer de volta. Vocês vão estar juntos de novo. Deus seja louvado, igreja, porque o exílio, o sofrimento não é para a eternidade, para aqueles que confiam na palavra do Senhor, no aceito do Senhor. Amém? Esta é uma das promessas mais amadas da Bíblia, mas foi dada a um povo em meio ao sofrimento. Eu é que sei que planos têm ao vosso respeito. Foi dada em meio a um povo que estava em sofrimento. E essa mesma palavra Deus tem dito para mim e para você hoje. O intuito de Deus é confortar o meu e o seu coração. Eu não sei o que vocês passam na sua vida cotidiana, mas eu tenho a certeza que Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele sabe bem que planos tem ao vosso respeito. E Ele garante pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. O que é que nós mais desejamos, igreja? Paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de espírito, ao qual você deita e o seu coração não lhe acusa diante de Deus. Aquela paz que você tem a certeza de que Deus perdoou o seu pecado. Aquela paz que liberta a mim e a você da angústia de que nós não somos merecedores ou não vamos ser salvos. Nós queremos a paz, igreja, que somente Cristo pode dar. A paz que excede todo entendimento. Então, Deus está dizendo para mim e para você hoje que o exílio tem prazo, a dor tem limite, a espera tem propósito, e Ele está trabalhando ao seu favor. Nunca duvide disso. Você é objeto de amor de Deus. Se você de alguma maneira hoje se sente não amado, sei lá, por alguém, por algum familiar, por amigos, ou não se sente bem assim, entenda, Deus lhe ama com amor infinito. E Ele já provou isso. Aquela cruz, ao enviar o seu filho, ao olhar para Jesus, ali nós vemos, sabe o quê? O maior gesto de amor que o céu podia dar. A vida do Filho de Deus foi dada naquela cruz por amor a você e a mim. Deus seja louvado. Amém? Então, embora muitas das vezes nós não possamos entender agora o vale, o deserto, o exílio que estamos vivendo, mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Tenha essa certeza. Se Deus colocou nós em algum momento em uma situação como essa, permitiu nos colocar, Ele também sabe o dia que vai tirar daquela situação. O que eu e você devemos fazer é permanecermos firmes. Firmes nas promessas de Jesus, assim como diz o louvor. Amém? Deus nos chama a buscar de todo o coração. É isso que diz o texto de Jeremias, na continuação, Jeremias 11, e o verso seguinte diz assim: então invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é bem interessante, igreja. Deus seja louvado. Sabe por quê? O povo de Israel estava muito acostumado ao templo, a Jerusalém, ao Monte Sião. E Deus ele permite que eles vá para Babilônia, um local muito distante de onde eles queriam estar. Mas a palavra diz que onde eles estivessem, onde eles buscassem Deus de todo o coração, eles iam achar. Deus iria nos ouvir. Então Deus ele não está limitado à geografia nenhuma, a espaço nenhum. Aonde você se ajoelhar, ou qualquer momento da sua angústia, enfim, se você orar, Deus ele ouve a sua oração. Amém. Todo o tempo, igreja, Ele tem ouvido a sua oração, tem ouvido o seu clamor.
nos momentos de angústias, nas noites intensas que talvez pareça que não vai chegar um novo amanhecer, Deus todo o tempo estava ali com você, ouvindo a sua oração. Na maioria das vezes nós não podemos sentir a presença, sabe por quê, igreja? Porque na maioria das vezes os pensamentos que há sobre a nossa cabeça estão nos perturbando tanto e nós não conseguimos se concentrar na voz do Senhor. Não temas, meu filho, eu estou contigo. Muitas das vezes é isso que acontece. A restauração não começa quando o exílio termina. Começa quando o coração se volta para Deus. Lembra? Quando Jesus disse assim, olha, quando me buscar de todo o vosso coração, me achareis. Não foi no fim do exílio que estava dizendo. Não foi quando o exílio acabou, depois de 70 anos, aí vocês vão me achar, vão me passar. Não, não, não. Ele estava dizendo, durante o exílio, se me buscar de todo o vosso coração, me achareis. Amém. Então não é após o exílio, é durante o exílio. Você vai encontrar a Cristo. Você vai encontrar aquele Deus que lhe prometeu lhe guardar todo o tempo. Às vezes Deus nos leva a Babilônia porque se estivéssemos em Jerusalém, não buscaríamos. A palavra diz que as provações são as ovelhas de Deus. Por que muitas das vezes Deus permite provação na minha e na sua vida? Para que a minha e a sua fé ela floresça. É para isso, igreja. É nos preparando para provas maiores ainda que virão. Nós temos um propósito de nossa existência nessa terra: glorificar o nome de Deus, levar a palavra de Deus para outras pessoas, assim como nós fomos salvos em Cristo, assim como nós fomos libertos por meio da palavra, assim também outras pessoas sejam alcançadas, assim como ele se foi. Existem muitas pessoas que, assim como nós, antes de conhecer a palavra, vivíamos aí no mundo, assim como uma folha que ia para onde o vento levava, sem propósito, talvez acorrentada em vícios, talvez sem esperança, mas Jesus nos encontrou. E estamos aqui. E o propósito de Deus permite que você vá ao exílio, é para que você alcance outras pessoas também. Lembre-se disso. Não é simplesmente sobre nós, é para que eu e você sejamos uma extensão de Deus para outros. Esses dias eu vi um vídeo, né? Um rapaz contando uma história bem interessante, algo simples, mas bem impactante. Ele disse que amanheceu um belo dia, como qualquer outro, mas estava meio apressado ali para ir para o trabalho, para seus afazeres, ia pegar trânsito e tudo. Ele vai, de repente ele vai calçar o sapato dele tinha um flash. Não sei se alguém aqui viu esse vídeo. O sapato dele tinha um flash, ele não, na pressa ele não percebeu, ele empurrou o pé no sapato e danificou o flash. Aí ele ficou, eita, e agora? O que eu vou fazer? Aí lembrou, vou levar no sapateiro. Aí chegou lá no sapateiro, aí disse, olha, tem como consertar? O sapateiro olhou para ele e disse assim, obrigado, Deus. Ele disse, por que você está agradecendo? Ele disse, porque eu estava precisando de R$30 para comprar um pão para minha família. Justamente os R$30 do seu sapato vai ser que eu vou comprar o pão. Aí o cara foi na moral da história e disse, na verdade, coisas que acontecem na minha sua vida durante o dia, durante a nossa vida aqui, às vezes a gente fica encabulado, né, meio irritado. Aí você vai, Deus lhe guia para um outro momento que você de repente encontra esse sentido, né, que encontra, poxa, para ajudar alguém. Então, a mensagem é, embora você e eu estejamos vivendo momentos difíceis, não vai durar para todo sempre. A promessa de Deus aqui tem um tempo determinado para acabar. Amém. Outro ponto,
O desejo de Deus é que através da minha vida, da sua vida, das provas que você passamos, além de nos voltasse para Ele, que a nossa fé venha florescer mais e mais, testemunharemos da fé para outros, que assim como nós um dia não conhecíamos a palavra de Deus. Esse é o desejo de Deus, igreja. O exílio desperta a sede espiritual. Barriga cheia. Você com barriga cheia, farta de água, você nem tem sede nem fome. Né? Quem fica ali, aquele repouso. Mas Deus, Ele entende que você e eu precisamos de alguma maneira ser ajudados. Para quê? Para buscarmos, para ter fome e sede da palavra. Não era o desejo dele que fosse assim, mas é o meio ao qual ele usou para quê? Para que eu e você fôssemos mais e mais sedentos de sua presença. Ellen G. White, ela diz assim, descreve lindamente como Deus transforma dificuldades em instrumentos de bênçãos. As provações que encontramos podem ser bênçãos disfarçadas, preparando-nos para maior utilidade. Aí eu fiquei me lembrando uma simples coisa, uma bota quebrada do rapaz, o sapato quebrado, fez com que ele fosse alimentasse uma outra pessoa que estava clamando a Deus por pão. Está vendo? São coisas que a gente não entende, mas Deus todo o tempo tem guiado. Ainda, nada fere tanto o inimigo quanto um cristão que mantém a confiança em Deus em meio às provas. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 578. Nada fere tanto o inimigo quanto um cristão que mantém a confiança em Deus em meio às provas. Amém. Eu fico imaginando como que o inimigo de Deus ficava cada vez que Jó permanecia fiel. Cada vez que os discípulos, não se importando com sua própria vida, continuavam pregando. Se estavam levando varas, se estavam levando prisões, algemas, se eram do lado, eles sabiam que um foi morto, a espada, o outro decapitado, mas eles continuavam pregando. Você sabe que o inimigo ficava irritado, porque eles permaneciam fiéis à palavra do Senhor. Deus seja louvado, igreja. Então, assim como no exílio, a fé firme no meio da dor é o maior testemunho. A fé firme no meio da dor é o maior testemunho. Por isso que eu me lembro da mensagem da pregadora, né, que um dia ela falou: uma coisa é você testemunhar a respeito da cura, outra coisa é você continuar sendo fiel. Sim, a cura da enfermidade, do deserto, do exílio. Entende? Deus seja louvado. Deus ainda escreve cartas de esperança. A carta de Jeremias até hoje ecoa até nós. Nós lemos, nós desfrutamos desse maná nessa noite. Deus está conosco no exílio. Ele tem planos mesmo de sofrimento. Ele trabalha nos períodos longos. Ele está conduzindo tudo para a nossa restauração. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nenhuma lágrima é desperdiçada. A palavra diz que Deus junta todas elas no seu olho. Deus seja louvado. Amém. A Babilônia não é o fim, apenas o caminho que Deus usa para nos trazer de volta para Ele. Assim como o povo de Israel, após o exílio da Babilônia, eles pecaram, tiveram dificuldade, mas você pode acreditar, em algum momento da vida deles, quando eles voltaram, eles começaram a procurar ser mais fervorosos. É tanto que, se você observar, quando Jesus ele veio para a terra, estava no meio dos fariseus, eles tinham um zelo tremendo, embora foram para um outro extremo, mas eles tinham um zelo tremendo pela lei. E esta mesma lei que eles quebraram lá no passado foi que levaram eles aonde? Ao cativeiro babilônico. Quando eles voltaram ao cativeiro babilônico, o que eles fizeram? Começaram a ter mais zelo pela lei. Você entende, igreja? Às vezes Deus permite para que eu e você entendam que é necessário se voltar para Ele.
Então hoje também Deus tem enviado uma carta para mim e para você. Talvez você esteja vivendo o seu próprio exílio, mas o Senhor diz: eu sei o que estou fazendo, eu tenho planos de paz e vou te restaurar. Me busque e você me encontrará. Amém? Amém. Então eu acredito, igreja, que assim como o meu coração essa mensagem falou de maneira forte e poderosa, falou também ao seu. Eu espero que o Espírito Santo de Deus de alguma maneira tenha dado respostas, certezas, esperanças a cada um de nós aqui presente. Essa é a promessa do nosso Senhor. Esse é o apelo do Espírito Santo. Continue firme, independentemente das circunstâncias. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém. Vale a pena. Existe uma eternidade à nossa espera. O Rei da Glória já preparou o lugar. Pode ter a certeza que o Rei da Glória já preparou o lugar. Dentro de pouco tempo, ele virá. Por isso, não largue a mão de Jesus. Continue firme aonde você está. Continue firme. Não desista. Não desista. Porque Ele não vai desistir de você. Ele não vai. Ele não vai largar a sua mão. Tenha essa certeza. Amém? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, para se nós fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, nós te louvamos, ó Deus, porque ao abrir a tua palavra encontramos esperança. Na maioria das vezes se sentimos tão fracos, muitas das vezes até com pensamentos em desistir, com indagações direcionadas a ti, talvez até de maneira irracional, questionando os seus métodos. Mas, Senhor Deus, nós temos a certeza que os seus planos são os melhores para cada um de nós. Amém. Perdoa-nos se de alguma maneira temos sido descrentes às tuas promessas. Nos ajuda em meio ao exílio da vida que trilhamos, ó Deus. Permanecemos firmes, testemunhando em meio à dor, ao sofrimento, de que existe um Deus que cumprirá a sua promessa. Breve virá. Por favor, Senhor, leva-nos em paz para nossas casas. Acompanha teus santos anjos. Abençoa cada família, Senhor.